Boa noite, comunidade do Printcast. Tudo bem aí com vocês? Hoje está um pouquinho diferente, eu estou num cenário diferente, que eu estou na minha segunda casa, que é o Senai aqui de São Paulo, da Moca. E, por acaso, a gente vai conversar com um cara que é sensacional, amigo nosso de mercado e colega de faculdade também, que hoje dá aula no Senai. Então, me ajudem a receber o Ederson Marques, antigamente conhecido como Cabelo. Boa noite aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, né? Um orgulho aí estar participando do Printcast e parabéns aí pelo trabalho. São alguns anos, né, que o Printcast está rodando e muita gente boa já participou, né? A gente escuta e começa a lembrar das histórias aí do passado. Esses dias eu estava reescutando do Pires, cara, puta, muito legal, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, que tá bem bacana. Obrigado, Ederson. A gente está no quarto ano, né? Eu não consigo te chamar de Ederson, mano. Eu vou te chamar de Cabelo, você pode me chamar de Boto. Fica tranquilo. A gente está no quarto ano já e parece que foi tão pouco, né, Robert? Parecem 2 anos, né, cara? Passaram rápidos demais, né? Mas enfim, vou de Cabelo também, tá? Cabelo, valeu por ter topado aí, ter participado, né? A gente ter considerado nossas agendas. Cara, você o apresentou como professor do Senai, e assim mas é um cara de campo, é um cara que dá treinamento ali na gráfica, um cara que manja pra caraca de norma, enfim, o papo vai ser bom demais, cara. Sim, vamos lá. Mas, antes de começar, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. O primeiro é esse bonitão que eu carrego no meu peito aqui, que pelo segundo ano consecutivo ganhou o Emba News, Botinho, como melhor verniz do mercado gráfico. Aí, A premiação parabéns. foi na semana passada, estamos muito felizes com isso, mas isso só nos motiva a trabalhar cada vez mais. Mas é muito bom celebrar. Aos demais patrocinadores do Printcast, tem a CIMIC, Tintas Gráficas, a Cor em Processo do nosso querido Boto, a Croma Microencapsulado, a Eurostar Duplicop e a Opção Offset. E com exceção da Opção, todos eles já têm episódio ali no nosso canal, no ECG Printcast no YouTube. Vai lá para vocês conhecerem um pouquinho a história de cada um, linha de produtos, entre outras coisas. Mas em breve, logo, logo teremos da Opção também. Não esqueçam, galera, não deixa de compartilhar, de interagir, de mandar pergunta, de mandar pro vizinho, pro amigo, para que o Printcast cada vez mais se torne relevante. E vamos começar, vamos ao que interessa. Cabelo, a galera que de repente não te conhece, vai falar, por que cabelo? Porque o cara tinha um baita cabelo, um cabelo gigante, né? Então se apresente aí pra galera, dê um overview geral aí de como você entrou na área, enfim, todo o começo até os dias de hoje aí de forma resumida. Legal, vamos lá. Todo mundo me chama, né, de Cabelo, a maioria das pessoas aí me chama de Cabelo, mesmo quem nunca me viu, né, com cabelo comprido. Eu entrei na área gráfica com 14 anos, estava na oitava série, aí tinha um amigo meu até hoje, o Felipe, o vô dele, a mãe dele, a tia trabalhavam numa gráfica, ele falou, pô, meu, a gente vai fazer uma prova no Senai e a gente vai fazer Senai de gráfica. Eu não sabia nem o que era gráfica, cara, tinha 14 anos. E aí a gente terminou a oitava série, né, a gente fez a prova no Senai e eu passei e ele não. E eu acabei entrando no Senai e fui aprendiz da IBEP, né? Depois virou IBEP Gráfica, na época era lá no Brás, isso foi em 2001. Faz tempo, hein? Então, faz bastante tempo. Eu fui aprendiz lá da IBEP, fazia, né, o Senai durante o dia, fazia o ensino médio à noite, e nas férias eu ia para a IBEP. E foi nessa época aí que surgiu o apelido Cabelo, né? Então, quando eu entrei no Senai, eu comecei a deixar o cabelo crescer, e aí depois eu fiquei anos e anos, né, com o cabelo comprido, por isso que todo mundo aí do Senai me conhece como Cabelo, né? Então, na IBEP eu fiquei 4 anos, quando a gráfica saiu aí do Brás e foi para o Jaguaré, eu fiquei alguns meses só, teve um plano de demissão voluntária, eu pedi para sair, né, era uma puta de uma gráfica, era muito legal lá, uma estrutura, né, 7 rotativas na época, eu era das planas, mas tinha, né, uma baita estrutura. Eu brinco que era a época das tiragens grandes, né, cara, a gente pegava FAI, né, então assim, FAI era de segunda a segunda, pauleira e tiragens gigantescas, né, e só que assim,
eu tinha 18 anos na época, tinha acabado de sair da fase do exército, então estava mais tranquilo, e ficou longe para poder estudar no Senai, porque eu já estava no técnico. Então, eu priorizei, né, fazer o curso técnico, e aí saí de lá, passei numa gráfica no Brás, como estágio que o Pérez me indicou, né, o querido Pérez, e depois entrei numa gráfica no Ipiranga, chamada Brasil 7, uma gráfica menor. Eu saí de uma gráfica muito grande, com mais de 700 funcionários, fui trabalhar numa gráfica menor, saí de uma máquina 4 cores, fui trabalhar numa bicolor, então uma mudança bem grande, assim, saí de tiragens altas em 4 cores para tiragens pequenas do promocional em bicolor. Você lava a máquina o dia inteiro, né, troca a chapa o dia inteiro, quando você vai ver, você rodou um pallet, assim, você não produziu quase nada. E era uma KBA 72K, um avião, uma maquininha, né, muito boa. E fiquei mais 2 anos e meio, quase 3 anos nessa gráfica, já estava fazendo o superior. Eu emendei o curso técnico com a faculdade. E aí, na faculdade, eu fiz um estágio na Alphaprint, né? Então, saí da gráfica, já fui para trabalhar com assistência técnica. Eu sempre gostei da parte técnica, eu tenho, né, uma certa facilidade com conteúdo mais técnico, e aí surgiu essa oportunidade de estágio, eu fui para lá. E chegando lá, né, nem sempre as coisas são do jeito que a gente espera. Tinha a parte de offset lá na Alphaprint, isso foi em 2008, mas tinha uma demanda muito grande de impressão digital. E aí começamos a instalar máquina, acompanhar a máquina de sinalização. Eles representavam HP na época. Cara, aí nisso a gente aprendeu a instalar máquina, a operar a máquina digital, e quando eu fui ver, estava viajando o Brasil inteiro instalando máquina digital. Eu que era de offset, operador de offset, fui instalar máquina, só que assim, eu não gostava daquilo. Então, tinha que mexer com eletricidade, transformador. Você vai numa cidade, é uma tensão, é 110, 220, 380, você tem que. Porra. E eu não sabia nem usar o multímetro direito. Sempre trabalhei com gráfica, né? Então, assim, eu estava mais na parte de elétrica, eletrônica, do que o operacional. E aí, nessa época, eu estava no 6º semestre, eu acho, da faculdade. Eu sou, acho que 3 semestres antes que vocês, né? Eu entrei no começo de 2006. O Walter Gomes dava aula de offset pra gente, me chamou, avisou que tinha uma vaga aberta no Senai, que eu tinha perfil e tal, e se eu não queria prestar a prova. Eu falei, beleza, né, cara, vamos lá, né, para a área de impressão offset, a área que eu gosto. E aí fiz a prova em 2008 e só no começo de 2009 eu fui chamado, e aí eu saí da Alphaprint e logo depois já entrei no Senai. E aí eu falei, pô, tranquilo, né, cara, eu vou trabalhar agora com aquelas máquinas que eu conheço desde os meus 14 anos, né, cara, aquelas Catus, Aurélia, Roland Favorite, né, então volto para offset. Mas nem tudo na nossa vida é linear, né, cara, tipo, do jeito que a gente quer. E aí, quando eu entrei no Senai, o professor Cuenca teve um problema de saúde e não pôde mais dar aula prática, né, então ele é químico, ele que cuidava toda a parte de tintas, colorimetria, densitometria, e aí pediram, tinha acabado de entrar no Senai, falaram, pô, você já tem perfil, seu TCC foi de tintas, você já vem de assistência técnica e tal, né, na Alphaprint eu já mexi um pouco com colorimetria, fazendo perfil de cor para digital, você não quer pegar essas aulas? Cara, não teve nem como falar não, né, falei, não, beleza, vamos lá. Eu nunca trabalhei em fábrica de tinta, apesar de ter cortado o cabelo para fazer entrevista numa fábrica de tinta, e nunca trabalhei em laboratório em gráfica, mas vamos para cima, vamos aprender, correr atrás, fazer visita, né, pesquisar em livro, enfim. E eu acho que foi uma decisão acertada, assim, que eu tive, porque abriram muitas portas, né, essa parte de trabalhar com tinta, com controle de processo de offset,
foi me ajudando bastante. Surgiu muito trabalho, ainda surge, né? Hoje mesmo estava lá no laboratório fazendo teste para uma fábrica de papel, mas é bem gratificante porque eu aprendi muita coisa. Estou sempre aprendendo coisa nova, né? Então, entrando no Senai, eu estava dando aula para aprendizagem industrial e para o técnico, né? Os cursos de impressão offset, mas já comecei a atender empresa, né? Como eu já vim de assistência técnica, o Senai já começou a colocar para dar alguns treinamentos e para fazer alguns trabalhos de assessoria, principalmente no laboratório de tintas. E nisso foi que eu conheci o Bruno Mortara, né? Na época ele estava fazendo um trabalho com a BTG sobre uns datasets, né? E ele estava elaborando uma norma que tem um escopo de certificação e tal, e eu fui ajudando. E aí, cara, vai abrindo um leque, né? Aí eu entrei na ONS com o Edson Lino na parte de offset, depois eu virei coordenador da ONS na parte de tintas e colorimetria, pois fiquei, sei lá, quase 10 anos, e agora estou de novo, né, com o pessoal da Bigraf lá na Bitec, com a comissão de tintas, né? Então, optar por trabalhar lá no laboratório de tintas me abriu um leque muito grande, né? E aí entrou essa parte das normas, né, que vocês comentaram, né, de controle de processo, que foi surgindo um monte de oportunidade. Abriu oportunidade para dar aula na faculdade, dei aula na faculdade uns 5, 6 anos também, parte de gerenciamento de cores, parte de normas. Tive a oportunidade de acompanhar o Bruno Mortara numa reunião da ISO, né, em Berlim, foi bem legal. E falo que até fui privilegiado porque eu fui na reunião que atualizou a 12647.2. Então a gente teve contato com a norma já, né, no primeiro momento, podendo trazer para o Brasil e passar para a indústria, passar para os nossos alunos informações novas, né, conhecimento novo. De lá para cá, continuo, né, no Senai. Eu fui instrutor, depois virei o instrutor 3, que é o equivalente ao técnico de ensino antigo, e hoje eu estou como consultor em tecnologia, né? Então, meu foco hoje é atendimento à empresa. Desde 2018, o professor Elcio montou um núcleo de atendimento à empresa. A parte de offset ficava para mim, a parte de hotflex ficava para o Marcão, né, que hoje está na Dupont, é um cara que manja muito também. E praticamente hoje meu dia a dia é esse: atender a empresa, pego alguns cursos rápidos, né, cursos de formação inicial e continuada, principalmente colorimetria, algumas coisas voltadas aí para offset, e atender a empresa, né? Então, faço muito teste para fabricante de papel. Hoje estava fazendo um no laboratório de tinta, né? Faço também na máquina offset, então vou lá, monto a máquina, faço pilha, rodo, né? Lembro os tempos lá de gráfica, então a gente faz bastante teste em máquina. E aí a gente acaba rodando, né, o Brasil inteiro aí atendendo as gráficas quando precisa de treinamento ou assessoria. Então, vira e mexe aí a gente, né, tem oportunidade de ir para alguma empresa. E é isso. Meu dia a dia é bem dinâmico. Não tenho muito um horário fixo, né? Às vezes preciso trabalhar à noite, eu vou. Às vezes preciso de sábado. Precisa viajar de domingo, eu vou, né? Então é bem dinâmico e eu gosto bastante. Não tem tempo ruim, né? Na, Falando português, claro. Cara, tu, na sua trajetória, offset, digital, instalação de máquina, você deu um giro aí, passando por professor, laboratório de tinta, treinamento em cliente, enfim. Você é movido por desafio, creio eu, né? E como você encara isso daí, cara? Naturalmente, ou, apesar de, certamente, para aceitar, você confia no seu potencial, você confia no que você é capaz, mas você vai ali, tipo, se preparar, estudar, ler, enfim, como que é essa rotina ao acertar desafios? então, tem coisa que na hora a gente fala, caramba, será que dá, não dá? Mas aí você começa a correr atrás, pesquisar. A gente tem muito amigo na área, né, Robert? Muitas vezes até entro em contato com vocês, preciso de alguma ajuda, eu entro em contato, não tenho problema de pedir ajuda, da mesma forma que eu ajudo bastante gente também, né? A gente tem a humildade de pedir ajuda.
e preparar, cara, correr atrás, ler, estudar. E assim, se a gente for pensar que a gente tem que estar preparado 100%, a gente não começa, né? Então, muitas vezes a gente vai e aos poucos vai encarando. Por exemplo, 2 anos atrás, o curso de colorimetria mudou. Ele era um curso colorimetria aplicado aos processos gráficos. Cara, vinha gráfico. Vinha um ou outro cara aí de fora, mas predominantemente era gráfico. E aí a escola de São Bernardo, que é de Química, mudou o plano de curso para colorimetria só. E aí vem uma galera hoje em dia de tinta automotiva, de tinta imobiliária, de plástico, cara, de diversas áreas. No começo eu falei, puta, meu, vai ser um desafio. Só que aí, cara, você vai procurando, pesquisa. Ah, é um instrumento que a gente não tem na escola, sei lá, um instrumento esférico, com geometria de medição diferente e tal. Vai para cima, cara, e vai aprendendo, vai fazendo no dia a dia. Aprendo muito com os alunos, né? Aprendo muito com as empresas que eu atendo, né? Então isso aí vai ajudando. Mas a gente tem que correr atrás, né? Tem que se mexer. Mas eu gosto. É um Não, desafio legal. com certeza. Já falamos alguma vez aqui, né, Robson, que o network é a moeda do século, que o mais importante de onde, como, é o quem, né? Então, esse é a importância do network, o networking de valor, do qual o Pitcast tem como um dos seus propósitos. E eu acredito nisso daí, Cabelo. Você tem que começar. Só tem que contextualizar para que nós estamos falando aqui, mas o fundador do LinkedIn tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é o Reid Hoffman. Ele fala, moço, se você não tiver um pouquinho de vergonha no seu começo, você começou tarde demais, né? Então, contextualizando aqui para a realidade é isso. Não necessariamente ter vergonha, mas é começar. E aí você vai melhorando, você vai E evoluindo. É assim que funciona, né, Robson? tem isso mesmo, cara. E eu diria o seguinte: você tem que começar, mas você não começa do zero. Porque você começa de uma base de conhecimento que o Senai te deu quando você era aluno. Então, essa base de conhecimento te dá a visão crítica para compreender outras coisas. Muitas vezes as pessoas não entendem esse pensamento, essa reflexão, que eles acham que você vai começar do zero absoluto. Não, não é do zero absoluto. É a soma de todas as suas experiências acadêmicas e profissionais que vão te dar a capacidade e a flexibilidade de você absorver um negócio novo e adaptar e aprender. A capacidade de aprendizado é infinita, cara. Não é começar do zero, viu, pessoal? Porque senão vocês vão pensar assim, pô, o Cabelo começou do zero, então ele sabia menos. Não, o cara já tinha toda aquela base dele sólida, que você imagina como um pier, uma plataforma que ela avança lá no mar. Você tem essa plataforma que vai te colocar lá na frente, você dá um mergulho. Eu queria só fazer um comentário. Você falou da Brasil 7. Você trabalhou com o Vitório Tanice? Não, Vitório Hirai. Isso, trabalhei. Puta, o Vitório foi meu primeiro chefe de gráfica e eu me tornei um cara cri-cri por causa do Vitório. Sério? Caramba. Cara, eu gosto demais daquele japonês. Ele era meu chefe na Pracolar em 91 e ele era muito crítico. E quando o negócio não estava certo, ele falava, volta lá para tua mesa, pensa um pouquinho que você resolve. Então, ele criou, não foi só comigo não, cara. Todo mundo daquela safra trabalhou lá junto, assim, ele criou na gente uma inquietação, cara, e um braço longo. A gente fala muito de braço curto hoje. A gente tinha que ter o braço longo, porque o japonês, cara, ele te fazia dar meia volta e vai lá, tenta de novo, depois você volta aqui. Eu gosto pra caramba dele, cara. Eu tenho uma admiração e um respeito muito grandes pelo Vitório. Pô, um cara querido mesmo. Legal. Mas que legal. Mundo pequeno, hein, cara? Então. E depois que eu saí de lá, eu saí em 2008, né? Eu acabei não tendo mais contato, né? E complementando, né, essa questão aí de ter uma base e tal, eu acabo sendo privilegiado no sentido de ter todo o suporte do Senai por trás, né, cara? Então, tem muita gente boa no Senai, então a gente precisa de informação. Estou numa empresa, pô, eu entro em contato com o pessoal da Offset e a galera me ajuda.
estou numa empresa, alguém me pergunta algo sobre Hotflex. Eu estava na empresa, o cara começou a perguntar de Anilox para mim, já entrei em contato com o pessoal da Flex, a galera me ajuda. Então, assim, eu acabo tendo essa facilidade de ter um apoio da equipe de trabalho mesmo, a galera do Senai me ajuda bastante também. Isso é bom. E o Cabelo, até você comentou que teve a oportunidade de ir com o Bruno lá em Berlim, né? Isso, Foi na atualização da 12647, você falou? Não me recordo. foi em Tá, beleza. 2013. 2013, só um gancho, né? Você, até por ter ido, não só por ter ido nessa viagem, mas por ter vivido essa questão de norma, estudado e tal, certamente isso te trouxe uma bagagem muito grande que, obviamente, você usa até hoje no seu dia a dia. Cara, uma pergunta, né? Hoje, com certeza, ainda tem muitas gráficas que não conhecem e por não conhecerem, não aplicam, e também tem as que até têm um conhecimento, sabem do que se trata, mas não tem interesse em aplicar. De modo geral, né, se pudesse falar de uma forma genérica, né, quais seriam os ganhos de uma empresa adotar essas normas no seu processo, enfim, trabalhar dentro de norma? Boa pergunta. Tem muita empresa que tem recurso, mas não investe nisso. Eu vejo muito que vem da cobrança do cliente, né? Se o cliente cobrar, eu vou me mexer e vou fazer. E tem outras gráficas que acabam não tendo a oportunidade de conhecer. Eu acho que o ponto principal, e lembrando que a gente é uma indústria, é padronização. É você criar procedimentos, é ter padronização, você não ficar refém, às vezes, de um determinado funcionário, de um determinado turno, criar procedimento, medir, cara, fazer medições. Então, assim, a norma, eu brinco, né, que a norma não é uma lei, você não é obrigado a seguir a norma. A norma é uma boa prática adotada mundialmente que você pode estar utilizando aí na sua empresa. Então, é um parâmetro, né? Você utiliza esse parâmetro para acertar o seu processo. Como o Botana sempre falava para a gente, né? Ele citava uma frase do Deming, né? Não é possível controlar algo que você não mede, né? E a gente acaba muitas vezes não medindo. Então, eu brinco também, eu faço uma comparação com a indústria de metal mecânica. Cara, se você for qualquer oficina de bairro, tem um torno, o torneiro mecânico tem um paquímetro, cara. E por que ele tem um paquímetro? Porque ele precisa medir. Ele pode ter lá trocentos anos de experiência, ele vai pegar uma peça, ele vai lá medir, ele tem uma especificação, ele tem uma tolerância. E ele vai medir porque ele precisa de precisão. E por que a gente que é gráfico não mede? Né? Por quê? Muitas vezes o cliente não cobra. E aí o cliente cobra, o cara fica desesperado para correr atrás de última hora. Então, quais são os ganhos? Eu acho que tem o ganho, principalmente, de padronização. A médio e longo prazo, você tem uma redução de custo, porque você vai acertar sua máquina mais rápido, você vai gastar menos papel, você ter processos controlados, você não fica refém ali de um determinado turno. Você chega numa empresa, pô, vai rodar um trabalho. Pô, esse trabalho tem que rodar na máquina A no turno da manhã com o operador X. Pô, por que não roda em outro horário? Por que não pode rodar em outra máquina? Então, acho que a norma entra na questão de padronização. Lembrar que a gente é uma indústria e a indústria tem que trabalhar padronizado, né? E trabalhando padronizado, a gente começa a diminuir desperdícios. E quando a gente fala em desperdício, né, a gente cai lá na filosofia da Toyota lá de redução de desperdício é tempo e matéria-prima. Então, se eu consigo ter um setup mais rápido por causa de uma padronização, eu estou ganhando dinheiro. Se eu consigo economizar, principalmente na nossa área, papel, papel é muito caro. Se a gente consegue economizar papel, a gente está ganhando dinheiro. Então, acho que a padronização é legal, a questão de desenvolvimento de procedimentos, né, criar ali uma rotina de trabalho na empresa, e vai ter lucro, vai ter um retorno. Não necessariamente você precisa certificar, ir lá e pagar para uma certificadora, tal, mas usa os parâmetros da norma como boas práticas. Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante.
Você até comentou que tem em algumas situações tem um gatilho externo que é o cliente, a gráfica vai lá tentando se adaptar. Em gráficas menores, que muitas vezes não tem esse gatilho, não tem esse grau de exigência. Obviamente que ainda assim, imagino eu, é importante para uma melhor reprodutibilidade, economia, entre outras coisas, mas isso é para todo porte de gráfica? Toda gráfica consegue adotar a norma? Adotar a norma inteira talvez seja complicado, né? Os instrumentos de medição, né, a gente fala do paquímetro, mas se a gente comparar um instrumento de medição, um densitômetro, um espectro densitômetro, é muito mais caro do que um paquímetro, né? Mas existem boas práticas que a gente consegue adotar. Então, por exemplo, se você pegar a ISO 3664, ela fala lá sobre iluminante D50, né? Todas as características lá do iluminante para uma condição de iluminação. A gente vai em algumas gráficas, o pessoal não tem o espectrofotômetro, né? E roda muita cor especial. Pô, e uma cabine de luz não é algo tão complexo, tão caro. E assim, compra uma cabine profissional, você já vai reduzir um pouco as variáveis, o operador vai ter uma condição de visualização melhor e vai, né, criar ali já uma certa padronização. Ah, o operador roda lá na máquina, tem a D50. Aí no laboratório de tintas, o cara tem, sei lá, onde está desenvolvendo a tinta, tem um outro iluminante. Aí na qualidade tem outro iluminante. E aí você cria lá aquele problema de metameria dentro da empresa, né? Então é um caso aí de norma técnica que entra essa boa prática. Para impressão, a gente ia muito no interior fazer empresas menores, os projetos com o Sebrae, e aí para impressão não tinha um CTP, tinha que fazer em birô. Cara, eu fazia um teste form, levantava uma curva de ganho de ponto, falava, vamos fazer o básico, faz uma curva de ganho de ponto que já vai te ajudar. E aí mandava para o birô fazia uma curva e criava uma chapa personalizada, né? Então são pequenas coisas que você não precisa chegar lá na norma mesmo, tal, certificar. Mas são boas práticas que no dia a dia vão ajudando. Por exemplo, teve uma empresa uma vez no interior de São Paulo, quase em Minas, que chamou a gente porque fazia revista, fazia material editorial, né? Até me surpreendi. Cheguei lá, tinha folha inteira, 4 cores, tinha uma meia folha, tinha acabamento editorial, tinha acabamento cartotécnico, CTP, máquina de prova. Falei, caraca, meu, bem estruturado. E aí um cliente deles, uma editora, pediu uma prova de cor certificada na 12647/7, que é a norma de prova. E o cara, tipo, tinha a máquina de prova, mas não sabia o que era essa norma, não sabia o que era a prova certificada. Aí ia perder o cliente porque não tinha uma prova de cor certificada. E aí a gente foi lá, né? Foi eu e o Rodrigo, né, para impressão. E a gente fez um trabalho, eu no offset, ele fez lá na parte de pré, e o cara tirou uma provinha certificada e não perdeu o cliente, né? Então tem alguns, e gráfica pequena, né? Tem até uma estrutura, né? Tinha 2 máquinas, mas relativamente pequena, ali com uns 30 funcionários e tal. Então, dá para aplicar, dá para fazer, né, utilizar a norma como boas práticas. Vai ter um resultado positivo. Dependendo do porte, você consegue adotar algumas práticas das quais já te traz algum tipo de retorno, algum tipo de melhoria, né? Bacana. Criar procedimento, né? Bacana. E o Botinho, o Cabelo falou uma coisa bacana, cara, que você também é muito envolvido com norma, né? Dessa parte de redução de custo, né? De economia. E tem uma situação que, assim, às vezes a pessoa, não é geral, não é isso, mas tem pessoas que às vezes vai, puta, eu vou aumentar R$1 no meu preço. Dando só um exemplo aqui, tá, gente? Bem esporádico. Esse aumentar R$1 no preço não significa que você vai ter R$1 a mais de margem. Você tem dedução de imposto, tem outras coisas ali. Mas quando você tem uma redução de R$1 no seu custo, é R$1 que fica para você, literalmente, né? Então, você acrescer R$1 no seu preço final não significa R$1 de margem. Você tirar R$1 do seu custo com boas práticas, é R$1 de margem que fica para R$1 a mais no seu caixa que fica. Então, as pessoas precisam aprender a cortar a unha, né? Eu não lembro qual professor falava isso, né? Que custa é igual unha e cabelo, você tem que cortar constantemente. Eu acho que era o Pires, né? Não tenho certeza. José Pires. Mas José Pires. é isso, a pessoa tem que cortar a unha sem necessariamente cortar a carne, né? Ou seja, você consegue reduzir esse custo mantendo a sua qualidade ou até mesmo, nesse caso, aumentando a qualidade, né?
A gente vê no dia a dia, cara, casos assim, de que o cara, depois que fez, ele fala assim, pô, de repente eu comecei a descobrir que tinha um monte de dinheiro, não é que ele perdia, ele deixava de ganhar. Então, ia embora, ia para aparas. Geralmente, o destino final acaba sendo as aparas, né? Do desperdício que você tem lá na produção. E puta, isso pouca gente percebe, né? Eu acho que para o pequeno, como o Cabelo falou, para o pequeno, cara, a importância pode ser a diferença do cara crescer ou não. Ou do cara Perfeito. crescer, o cara ficar encruado, né? E o cara poder ter a ousadia de ir para cliente melhor, de ir para cliente grande, um cara mais exigente. Cara, se bater um cara bom, vamos supor, eu tenho uma gráfica, eu não tenho nada, eu não conheço o Cabelo, não conheço a Cor e Processo, não conheço o Bruno, eu não tenho nada. Aparece um baita cliente grande, me dá um job enorme, e eu pego para fazer sem ter referência, eu tô cavando um buraco debaixo do meu pé, cara. Se eu tomar uma devolução, acabou-se. Mas eu queria, Cabelo, você falou ONS, você falou da Bitec, eu queria que você falasse, explicasse só para quem está assistindo o que é isso, porque a maioria das pessoas não sabe que existe um grupo brasileiro que estuda a norma, interpreta a norma, e faz os devidos ajustes para o mercado brasileiro. É importante saber que são pessoas como o Bruno, como você, como o Mozart e outros caras que a gente conhece que trabalham de graça, né? Vocês não ganham nada para fazer isso, certo? Voluntário. Bom, vamos lá. A gente tem no Brasil a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é signatária da ISO, né? Então a gente aqui no Brasil segue as normas da ISO. E aí, se a gente entrar lá dentro da ABNT, a gente vai ter lá um monte de comitês, sei lá, da área de metal mecânica, elétrica, eletrônica, têxtil, plástico, cerâmica, e tem lá, né, o nosso comitê 27, que é o comitê gráfico. Até 2020, 2021, era representado pela ONS, né, que era na BTG, e agora é na ABTEC, né, Comitê Brasileiro, que a gente desenvolve essa parte de norma técnica para a indústria gráfica, né? Dentro da ISO, a gente tem o Comitê Técnico número 130, que é da área gráfica, e aqui no Brasil a gente tem o nosso, que é o 27, e a gente faz, né, esse trabalho de normalização. Como o Robson falou, é um trabalho voluntário, a gente não tem nenhuma remuneração para isso, mas, por outro lado, a gente aprende muita coisa, né? Então, a gente traz essas normas para o Brasil, a gente adapta aí a linguagem, tem alguns termos, muitas vezes, que a gente tem que deixar em inglês, porque, assim, aqui no Brasil a gente não usa a norma em inglês, né? A BNT traduz e a gente usa ela em português. Né? Em outros países, mesmo os que não são nativos da língua inglesa, eles acabam usando a norma mesmo ISO, né, em inglês. Aqui a gente traduz, né, a BNT traduz para a gente vai fazendo alguns ajustes. E aí, como é que funciona? Esses comitês são organizados hoje pela Bitec, né, pela Bigraf, e aí é o pessoal de mercado que trabalha. Então, eu estou entrando muito em contato com os fornecedores de tinta, né, para desenvolver. A gente está trabalhando na ISO 12634, que é uma norma de TAC, que uniformiza ali os diferentes instrumentos de TAC. É uma norma que já foi atualizada lá na ISO e a gente está trazendo para o Brasil. No passado, a gente já fez a 2846, que é uma norma pré-requisito para 12647, né? Então, questão de cor e transparência para as tintas gráficas, né? Então, vou comprar uma tinta e quero fazer um gerenciamento de cores. O pré-requisito é trabalhar com a tinta da 2846. Né? Então, a gente teve, né, essa oportunidade de fazer esse trabalho alguns anos atrás e aí, depois que faz toda a revisão, ela entra em votação nacional, vê se alguém, né, pode contribuir com alguma coisa ou, né, contra alguma observação. Dando tudo certo, a BNT valida e publica a norma como ABNT NBR ISO
e aí coloca lá o número, 2846, 12647, tudo mais. Né? Então, é um trabalho de formiguinha, feito por uma galera que gosta dessa área, que gosta de normalização, né, que gosta de padronização. Então, até fica o convite aí, quem tiver interesse em participar, a gente, né, agradece, porque a ajuda é sempre bem-vinda. Tem de vernizes? Cara, eu preciso ver com o pessoal lá da Abigraf se abriu alguma comissão para verniz. Vou só fechar um pouquinho o questionamento, né? Vernizes base d'água e ultravioleta, no caso, né, pá? Tem? Não, a gente pode ver se tem alguma comissão aí. Se não tiver, vamos criar essa comissão e a Top Coat encabeça ela, tá? Tem um cara bom aí para ser coordenador. Que foi, Robson? Ô, Robert, eu vou falar com o nosso administrador e o boleto de patrocínio da Top Coat vai começar a ser dobrado. Estamos conversando de norma. Então, tem norma de tinta, tem norma de escapa, tem norma de blanqueta, tem norma do raio parta. Perguntei se tem de verniz, de base d'água ultravioleta. Ué, por quê? Porque o insumo, vamos falar do base d'água, apesar de ele ser baratinho, a depender do verniz, aí não chega a 2 centavos o metro quadrado, mas é de extrema importância, a parte estética, a parte de proteção, enfim, tem que ter uma norma, pô. É vero. Eu desconheço se tem alguma de verniz, posso até pesquisar, e aí a gente vai conversando aí sobre isso. Então vamos criar uma, pronto, já fica o desafio pós-printcast. Missão dada, hein, Cabelo? Vamos pesquisar, a gente procura se tem alguma coisa que a gente pode desenvolver. Depois a gente traz a resposta aqui e posta no nosso Instagram. E, velho, essa parte de norma, hoje você faz treinamento ali nas gráficas, in-house, né? É serviço contratado do Senai, certo? Serviço contratado. Tá. Não sei se até que ponto pode falar, por uma questão de, sei lá, de compliance, sigilosidade, que seja. Né? Mas normalmente, eu acho que os mais variados tipos de treinamento, você usa muito essa parte de norma ou não? A depender a solicitação do cliente, é mais a parte operacional ali do equipamento, enfim, alguma coisa assim. Depende muito do que o cliente quer. Né? Então, são treinamentos em company sobre demanda, né? Então, tem treinamento que a empresa quer a parte mais operacional, tem treinamento que a empresa quer algo para aprender a utilizar um instrumento, por exemplo, um espectro densitômetro. Então, depende muito. Eu acabo puxando um pouco, né? Então, por exemplo, se eu vou dar um treinamento de colorimetria para uma gráfica, eu pego ali conceitos que estão dentro da norma, né, que são parâmetros, e aplico no treinamento. Então, a gente acaba utilizando sim, né? Mas depende muito, né? Essa questão de treinamento é sobre demanda. Então, a empresa tem uma determinada necessidade, a gente entra em contato e cria ali um plano, né, um pacote específico. É bem interessante. Então, Cabelo, eu tenho certeza que você é contratado por uma alta direção da empresa, que identifica ali uma necessidade, né? E acredito da importância dessa alta direção fazer um onboard ali, o porquê desse treinamento, o porquê está contratando esse serviço, enfim, mostrar onde está, para onde quer ir, que seja. Mas acredito que talvez em algumas situações pode não existir muito bem isso, e independente, existindo ou não. Você enfrenta muitas barreiras ali, principalmente a galera do operacional ali, que vai receber o treinamento? Bom, ótima pergunta. Eu vim de chão de fábrica, né, cara? Eu trabalho em máquina desde os 14 anos, então a gente acaba conseguindo usar uma linguagem e até mesmo chegar na humildade e reconhecer que quem conhece do processo ali é o impressor, cara. Ele trabalha ali 10, 12 horas por dia naquela máquina. Não tem como eu chegar do Senai e falar assim, pô, eu manjo mais da máquina que você. Não. Eu vou estar lá para ajudar ele numa informação mais técnica, numa questão de regulagem, numa questão, né, que nem de fazer medições. Então, eu consigo me dar bem, né, com o pessoal, é super tranquilo. Né? Agora, fiquei 2 semanas em Manaus, a gente fez um treinamento numa empresa lá, e foi um pool de empresas, né? Tinham 5, 6 empresas e desenvolveram numa gráfica.
Cara, e o pessoal foi super gente boa, a gente desenvolveu o trabalho em máquina mesmo e foi bem tranquilo. O que eu lembro, uma vez de resistência, cara, foi numa empresa, no treinamento de colorimetria, e eu tinha, na época, acho que Copa do Mundo, né? Foi no ano da Copa do Mundo. Tinha 20 e poucos anos, sei lá, 28 anos, e tinha um senhor colorista que tinha 35 de empresa, cara, né? E aí, pô, os caras contrataram colorimetria, era em 2 sábados, eu tinha que fazer o curso, assim, super corrido. Um sábado eu dei teoria e no outro eu fui fazer a parte prática. E na parte prática, meu, ele não aceitava usar o espectro nem a pau. E eu falei, olha, eu fui contratado para passar essas informações e, assim, o senhor usa se quiser, né? E aí, meu, a galera tinha 2 meninas da qualidade que estavam fazendo o curso para virar colorista, tinha ajudante de offset, tinha impressor, e assim, eu peguei um cião magenta amarelo, fiz uma cor ali rapidinho, fiz uma puxada com o pique, falei, ó, chega aqui como padrão. Coisa básica, sem muita, né, base de Pantone, nada, só para desenvolver o conhecimento e a leitura do espectro, que o pessoal tem dificuldade de, né, um monte de delta, número positivo, negativo, um monte de casa depois da vírgula e tal. E aí, meu, a galera começou a acertar e começou a zoar esse senhor, né? Pô, por isso que a máquina fica parada esperando tinta e tal. E ele, cara, ele não, ele falava que não funcionava o negócio. Eu falei, tudo bem, o senhor não quer usar, beleza. E aí chega o gerente da fábrica, pega o espectro, assim, né? Eu falo, olha, esse espectro é do Senai, né? Tem até o número aí de patrimônio e tal. Cadê o nosso espectro? Aí um começa a olhar para um, começa a olhar para o outro, tal. Ninguém falou nada. Aí no outro sábado, o gerente me falou que esse senhor sumiu com o espectro. Tinha um espectro na empresa, o cara sumiu com o aparelho, porque ele não sabia usar. Então, assim, foi um caso que eu lembro de resistência, assim, o cara chegava para mim e falava, não, isso aí não funciona. Eu trabalho há 35 anos usando o olho e vou acertar a cor no olho. Eu falei, tudo bem, o senhor pode acertar, é uma ferramenta a mais que vai facilitar o dia a dia. Então, acho que foi um caso de resistência, assim, que eu encontrei. Agora, o pessoal de impressão, cara, sensacional, assim. Então, assim, super bem recebido pelo pessoal de impressão e normalmente dá tudo certo. Agora, no começo, você falou algo bem importante, Robert. Da onde que surgem esses treinamentos? Então, assim, uma empresa contrata um treinamento não é porque ela quer saber, sei lá, da reologia da tinta, do taque da tinta, do diâmetro do rolo da máquina. Cara, uma empresa contrata um treinamento porque ela tem algum problema e ela precisa solucionar esse problema. Então, quando eu vou para uma empresa, eu tento levar muito a sério, porque assim, a empresa paga X lá para o Senai, que muitas vezes eu nem sei, que é o pessoal do administrativo que faz lá o orçamento, paga hotel, avião e tal. Mas muitas vezes, cara, só a máquina parada para fazer o treinamento já sai mais caro. Então, quantas horas a gente fica com a máquina parada? Então, a minha responsabilidade é muito grande nesse sentido, de chegar na empresa e dar resultado, né? E assim, se a empresa está contratando é porque ela quer resolver algum problema. Então, um curso de offset, pô, não é que a gente quer lá falar de máquina. Ela quer, às vezes, montar um terceiro turno e pegar um ajudante e virar meio oficial virar impressor, ou vai comprar uma outra máquina e pega um operador do acabamento que se destaca e quer colocar ele na máquina offset, então ele vai lá participar. Ele quer integrar pré-impressão, qualidade de impressão para diminuir falha de comunicação dentro da empresa. Então, assim, ele contrata o treinamento porque ele precisa de resolver um problema. E normalmente eu entro em contato com as empresas antes para entender essa demanda, para desenvolver a minha aula em cima da demanda que o cara precisa, né? Porque assim, por mais que o conteúdo vai offset, depende da demanda, depende do que o cara precisa. Então a gente leva bem a sério porque além do custo em si de contratação do treinamento,
máquina parada, às vezes hora extra para funcionário, para poder fazer o curso. Então, acaba tendo um investimento bem alto das empresas para fazer isso. Então, eu procuro fazer, né, da forma mais séria possível e tentando pensar nessa questão de trazer um retorno para a empresa. Ninguém vai investir uma grana se não tem um problema. Então, os caras querem resolver problema e a gente tenta, né, dentro do possível, estar ajudando. Boa, boa, muito bom. Porra, muito bacana, cara. Acho que essa visão é importante. Para quem assiste a gente, é importante. Pessoal, tudo gira em torno do dinheiro do retorno. Exatamente. Tudo. É o mundo que a gente vive, é isso aí. Então, se o cara tá lá para te ensinar, bichão, aprenda. Não é, Robert? Não tem, o cara não tem. Não, O cara que eu tá lá. lembrei de um negócio. Aprende. O que você lembrou? Que eu lembrei de um negócio aqui Hum, lá no Embanews, um amigo meu, né, perguntou, meu, o que você faz para motivar seus vendedores? Eu falei, dinheiro. O básico, é lógico, ó, o ambiente tem que ser bom, tem que ter produto bom, enfim, né, é outras coisas. Às vezes é o dinheiro, mandar uma condição pro cara trabalhar, não tem produto tem, bom, sei lá, ó, é um contexto, eu só fui muito limitado aqui no que eu falei, né? Mas assim, cara, é dinheiro, não é só pagar a comissão, você tem um pacote de bonificações, é você, sabe, criar um mecanismo ali, uma estrutura comercial para prestigiar aqueles que mais vendem, aqueles que mais trazem resultado. É dinheiro, acabou, velho, não tem outra coisa. É isso. aí. É o que move, não tem jeito. Exatamente. E o que eu achei legal, cara, ele falou que ele entra em contato com a gráfica para entender ali a real necessidade. Isso é muito bacana porque não fica um treinamento ali genérico que vai para todo mundo, né? Que cada empresa tem É. a sua necessidade, cada empresa tem a sua peculiaridade, enfim. Uhum. E isso é uma coisa trazendo para o meu mundo agora, né? Para o meu mundo não, tudo é venda. O Senai está vendendo um serviço, o Cabelo está vendendo ali, de certo modo, ali o tempo dele, que está, obviamente, atrelado à negociação com o Senai, enfim, é venda. Mas o grande problema é isso, é você, às vezes, querer vender alguma coisa sem saber a real necessidade do seu cliente, né? Você meio que nem empurrar, né? Eu tenho isso aqui, ó. Pô, mas você não sabe se isso aqui atende às necessidades, resolve o problema do É cara, isso da mesmo. pessoa, né? E as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo ou por quem resolve o problema dela, né? Quando a pessoa tem um problema, ela está disposta a pagar. E é isso, e a gente precisa entregar o nosso melhor. Cara, tem um exemplo que está acontecendo agora. É uma empresa que não é gráfica, ela produz material sintético, tipo um couro sintético, material de fazer tênis, bolsa e tal, do interior de São Paulo. Quis um curso de colorimetria. E aí procura o Senai da região deles, tal, viram o que a gente faz, entrar em contato com a gente. Aí eu fui lá no passado, por exemplo, a gente está acostumado com gráfica, né? A gente não está acostumado com outras empresas. E aí fui lá, fiquei um dia com os caras, ensinei ali, né, uma teoria de cor, expliquei ali o básico ali de colorimetria e foquei na parte da leitura do espectro, entendeu o LAB, o LCH, os deltas e tal. E, pô, fui atender uma empresa que não era gráfica, né? Então a gente foi lá encarar. E aí agora a empresa pediu um outro treinamento, tipo um avançado, que eles querem a parte prática agora da, do treinamento. Aí fiz uma reunião, pedindo ao pessoal da RH, eu falei, olha, preciso fazer uma reunião aí para ver o que vocês querem, o que vocês entendem como avançado. E falei, olha, eu sou gráfico, então dentro da área gráfica eu consigo colocar algumas coisas avançadas. Agora, para a parte de vocês aí com os polímeros e tal, eu vou, né, eu não sei operar as máquinas de vocês. Eles fazem tipo uma vulcanização. Eles pegam lá uma determinada resina, pigmento, e fazem uma vulcanização lá. Até lembra um pouco o processo de fabricação de blanqueta. E, e aí, meu, falei pro cara, olha, eu não sou, né, da área de vocês, eu não vou saber operar a máquina, eu preciso de alguém habilitado aí da empresa para fazer o procedimento, faz lá a prova de cor, e aí a gente faz a medição, e aí sim, fazer a leitura dos valores colorimétricos, analisar, fazer as correções, eu consigo te ajudar. Serve para você? Pô, cara, é isso que eu preciso, porque meus operadores têm dificuldade exatamente disso. Porque muitas vezes os caras fazem tudo no olho e só valida
a cor no final usando o instrumento. Eu falei, não, a gente vai tentar desenvolver isso como uma ferramenta para o dia a dia de trabalho, para acertar a cor mesmo. Não, isso aí me ajuda. Então, assim, eu fui honesto com o cara, falei, meu, eu não sou da sua área, mas se ajuda a resolver o seu problema, beleza. E aí é o segundo treinamento que a gente vende para a empresa, né? Então, assim, entender a dificuldade, entender o problema do cliente para poder atender da melhor forma possível, né? E, Então, isso é um ponto que eu levo em consideração aí quando eu vou para as empresas. e jogar o jogo abertamente, né? Igual você falou, pô, Sim, não sou da área, mas é isso. posso te ajudar nisso. Certo? Exato, Certo. Beleza. Porque eu não vou falar que eu manjo, eu chego lá, não sei nem ligar a máquina do cara. É diferente exato. chegar na máquina offset, pô, vou precisar desmontar uma rolaria, a gente vai lá e desmonta, precisa fazer qualquer coisa, a gente faz, né? Agora, em outras áreas não tem como, né? Então a gente joga real. Boa, boa. Muito bom. Botinho, a gente está caminhando para o final aqui. Uma coisa que passou batido só, a gente até citou para ter um gancho para uma pergunta, né? A sua viagem para Berlim. Eu não sei se você teve alguma outra experiência fora do país, em treinamento ou feiras que seja, né? Mas caso não teve essas outras oportunidades, se limitando a Berlim, como é que foi essa experiência, cara? De ir para fora, de estudar, enfim, né? Como é que foi isso para você? Cara, eu tinha ido para a Drupa em 2012, né? Então já tinha tido um contato ali, já tinha tomado uma cerveja lá na Alemanha, né? Então já sabia como é que funcionava um pouco. Mas essa viagem foi algo diferente, porque, cara, você vai representar o seu país, né? Onde tá os caras da Fogra, tá o pessoal da Ugra, tá o pessoal dos Estados Unidos, enfim. Legal. E então foi uma experiência legal, tanto pessoal como profissional, né? Serviu bastante para os dois lados. E assim, o Brasil, se a gente for analisar, a gente não cria tecnologia, né? A gente utiliza. Então a gente utiliza software americano, software alemão, máquina alemã, máquina japonesa. E poder ter contato com o desenvolvimento dessas normas, eu achei que era importante, por quê? Porque a gente traz para o Brasil, para a indústria brasileira poder utilizar, né? Então, a gente, como gráfico, a gente é o usuário da tecnologia, então foi bem bacana nesse sentido. Então, já faz um bom tempo, né? Foi 2013, faz um tempinho, mas foi algo bem bacana, cara. Foi bem desafiador, porque eu não falo inglês fluente. Na época até estava falando melhor, estava estudando uns 2 anos, mas foi um baita desafio e foi bem interessante. E aí coincidiu de ser a época da norma, né? De trazer a norma para cá. Então foi bem legal. Show. Muito bom. Eu tinha algo a acrescentar, estamos caminhando no final. Eu, particularmente, estou muito satisfeito. Cara, eu não sou um conhecedor de normas, eu sei, obviamente, que existe. Tenho conhecimento da importância, óbvio, como não é algo que eu estudo, também não sei a fundo a importância, mas, obviamente, e eu tenho algum conhecimento sobre isso. Mas também foi muito bacana, cara. Ouvir o Cabelo falando aí, trazendo essa expertise dele. Eu, particularmente, estou bem satisfeito. Eu também, Robert, estou satisfeito. O Cabelo é um cara da hora, manja pra caramba. O Printcast sempre trazendo pessoas com conhecimentos importantes, pessoas relevantes, que nem todo o mercado conhece, né, cara? Então, pô, isso é muito bom. A única coisa que eu tenho que acrescentar aqui, Cabelo, você tá carimbado no Printcast. Você é o novo queridinho. Queridinho da indústria gráfica brasileira. Você é um novo queridinho na indústria gráfica brasileira, cara. Obrigado demais aí pelo seu tempo e generosidade de compartilhar com a gente, cara. Valeu, Robson. Obrigado. Eu que agradeço aí por participar, né? Vocês têm meu contato direto. A gente está sempre junto aí nos eventos, né? Nas premiações, votação de Pini, Metzler, né? A gente tá sempre junto aí, né? E é bom rever vocês, né? E o que precisar, pode entrar em contato, a gente vai se falando, vai se ajudando. Legal. Show, bacana. Cabelo, valeu, cara. Trouxemos aí o Cabelo, um cara com expertise em norma, fazendo treinamentos nas gráficas. Estamos só começando o mês de maio.
Na semana que vem teremos o Armin, né, Robson? Boliviano, com uma sucessão ali na empresa gráfica. Depois tem o Diuri, esse é brasileiro, gráfica Jetta, Rio Grande do Sul, que também está passando por uma sucessão. A Fabiana trabalha numa gráfica da Espanha esse mês, o podcast está internacional, hein, velho? Chique pra caramba, né, cara? Então, ela é brasileira, mas trabalha numa gráfica da Espanha. Vamos entender um pouquinho ali como é o mercado espanhol, europeu. E para finalizar, o Leandro, que é da Koenig Bauer ali, vem trazer também um pouquinho do seu conhecimento. Então, mês de maio está recheado, esse é só o primeiro episódio. Continue ligado no podcast, não esqueça de compartilhar aí com a galera e vamos bombar esse mês. Ederson, valeu, Botinho, valeu, galera, brigadão, até a próxima quinta. Tchau. Valeu.